Olá pessoal! Hoje vamos de parte 4 da história. Amor por acidente. Zhen Shui, que estava suando frio, ainda muito nervosa, responde com um sorriso forçado que já estava tarde, e não queria incomodar. Além disso, ela também diz que ainda tem relatórios para escrever, então acha melhor ir agora. Ela se vira após falar isso, e começa a caminhar rapidamente na direção da saída. Mas de repente ela para, e com um olhar pensativo, ela começa a ponderar sozinha, que na verdade, ela apenas assumiu que ele tinha uma namorada, e pensa se realmente vale a pena desistir de seus planos assim, só por causa de uma suposição. Então ela se vira novamente, e decide que antes de desistir completamente, ela deve confirmar com ele primeiro. Ela volta, e se aproxima de Xian de novo. Ele ainda está parado lá no mesmo lugar, virado de costas, então com uma voz meio vacilante, ela chama por seu nome. Ele olha para ela, que com a cabeça baixa fala que teve um pequeno contratempo no caminho até ali, e pergunta se ele poderia emprestar algo de sua namorada para ela. Xian continua a encarar ela, porém agora com uma expressão um pouco confuso, enquanto pergunta: "Como assim, namorada?" Zhen Shui então pergunta, se a pessoa que estava ali na sala antes dela, não era sua namorada? Xian olha para o sofá, onde está a bolsa que Zhen Shui viu. Entendo o porquê ela reagiu daquele jeito do nada, e suspira e acaba soltando um leve sorriso, enquanto Zhen Shui continua a olhar para ele, esperando uma resposta. Ele finalmente responde, com um não. Imediatamente Zhen Shui suspira e sorri, dizendo que isso é um alívio, e que é muito bom ouvir isso. Xian fica surpreso por ela falar isso, e mesmo tentando não transparecer, ele acaba sorrindo de novo. Então ele se vira para ela, ficando bem próximo, e olhando diretamente em seus olhos ele pergunta: "Alívio? De que jeito isso é bom?" Zhen Shui acaba hesitando com essa pergunta, e começa a gaguejar. Xian coloca seu copo de volta sobre a bancada, e continua a encará-la, esperando por uma resposta. Ela tenta explicar, dizendo que é porque é melhor evitar mal-entendidos desnecessários. Então ele se inclina na direção dela, diminuindo cada vez mais a distância entre eles, e pergunta a que tipo de mal-entendido ela se refere. Zhen Shui não espera essa reação dele, e fica cada vez mais nervosa. Ela começa a dar passos para trás tentando se afastar um pouco, enquanto tenta se explicar, mas nem consegue formar uma frase sequer. Xian, por sua vez, não permite o distanciamento, e começa a acompanhar seus passos, até que ele pisa em um de seus chinelos, prendendo o pé dela. Ela acaba se desequilibrando e cambaleia, ainda gaguejando, tentando encontrar algo que possa falar para se explicar. Se sentindo encurralada, ela pensa no que deve dizer, e que não quer que ele a entenda mal. Xian está tão perto, que ela nem consegue mais olhar para ele, e com o rosto corado, ela baixa a cabeça completamente sem jeito, enquanto Xian continua a encará-la, e então ele pergunta: "O que a minha sobrinha poderia entender errado?" Assim que Zhen Shui ouve isso, ela levanta a cabeça olhando para ele, os dois se encaram por um momento, mas então Zhen Shui, compreendendo que havia entendido errado, se afasta rapidamente dele e fala que não é nada, e que é melhor deixar para lá. Ela pensa que se é da sobrinha dele, então não tem problema, mas então ela acaba se dando conta de que a sobrinha dele é aquela mulher, a amante do seu ex. Desesperada, ela pensa que não pode se encontrar com ela ali, e fala para Xian que realmente não seria bom se a sobrinha dele entendesse algo errado. Ela diz tchau e o deseja uma boa noite, nem dando tempo para que Xian pudesse falar alguma coisa, e sai correndo, desaparecendo em um piscar de olhos, e deixando apenas os chinelos para trás. Xian se abaixa para recolher os chinelos, e com eles nas mãos fica parado por um tempo, tentando entender o que acabou de acontecer. E é nesse momento que uma jovem aparece na sala, dizendo que quando cochilou ainda era meio-dia, e agora já está escuro. Essa é Qin Shui, a verdadeira sobrinha de Xian. Coçando os olhos, ainda sonolenta, ela comenta que acha que ouviu a voz de uma mulher, e pergunta se ele estava com alguém ali. Em seguida, já podemos ver Xian sentado lendo um livro, enquanto sua sobrinha reclama, perguntando se realmente precisa continuar nesse emprego.
Ela argumenta dizendo que todos na família trabalham duro para ganhar muito dinheiro, e que pelo menos um entre eles deveria gastá-lo, afinal sua família já tem o suficiente para durar por 3 gerações. Ela continua choramingando e fala que não trabalhava tanto assim nem quando estava na escola, e agora precisa se submeter a um estágio das 9 às 17 horas, e tudo isso apenas por alguns milhares de yuan por mês, e pergunta se não podem adiar isso para o próximo ano. Mas Xian não dá atenção para suas reclamações, e apenas responde bruscamente, dizendo que sua família não cria parasitas preguiçosos. Qin Shui não esperava uma resposta tão fria e direta, e no fim não teve escolha a não ser ir trabalhar no dia seguinte. Mudando de cena, vemos Zhen Shui e sua amiga no escritório conversando sobre a nova contratada, que a editora-chefe pediu para que Zhen Shui instruísse. Sua amiga menciona que pela sua ficha ela parece ser muito qualificada, tem uma ótima formação acadêmica, e estudou na mesma universidade que a editora-chefe. Ela fala que aparentemente Zhen Shui pode ficar tranquila. Mas Zhen Shui rebate, e diz para ela olhar melhor suas notas e currículo. Então ela começa a ler, segundo lugar em um concurso de canto na escola, e presidente do clube de cosméticos? Zhen Shui, parecendo um pouco preocupada, diz que obviamente ela é um nepo baby, e sabe que isso vai acabar sobrecarregando ela de trabalho, mas não pode se dar ao luxo de ficar mal com ela. No momento seguinte vemos uma garota chegando por trás e perguntando se ela é a senhorita Zhen Shui, e falando que o RH a mandou até ali. Zhen Shui se vira e diz oi, mas assim que olha para o rosto da nova contratada, vemos que ela é justamente a sobrinha de Xian. Ela não parece muito animada, mas mesmo assim se apresenta e diz que estará sob os cuidados de Zhen Shui. Em seguida Zhen Shui já está se preparando para começar a trabalhar. Ela coloca seus fones anti-ruídos e se alonga, enquanto fala que precisa se esforçar ao máximo no rascunho final da entrevista com Xian. Ela também pensa que seria melhor atribuir algumas tarefas para a nova estagiária antes de começar. Então ela se aproxima de Qin Shui e entrega para ela o gravador, dizendo que ali tem uma de suas entrevistas mais recentes, e pede para que ela organize o conteúdo e organize um rascunho. Qin Shui concorda e pensa que é só uma transcrição, e que não deve ser difícil, mas assim que abre o arquivo e começa a escutar, ela se sente sobrecarregada imediatamente. Ela percebe que a entrevista em questão foi com seu tio Xian, mas se pergunta por que ele usa tantos termos técnicos, e se ele realmente está falando na língua dela, porque ela não consegue entender nada. Então ela decide pedir ajuda, e chama por Zhen Shui que está logo atrás dela. Mas Zhen Shui não responde, e continua a digitar sem esboçar nenhuma reação. Então ela chama de novo, e Zhen Shui apenas pega seu copo de café e bebe, mas ainda não se vira e nem responde. Qin Shui tenta mais uma vez, ainda sem sucesso, então ela se irrita e se pergunta o que está acontecendo, e pensa que nunca ninguém a ignorou assim antes. Algumas horas depois, já é fim de tarde, e Zhen Shui se espreguiçando na cadeira, pensa que nem viu o tempo passar. Ela retira os fones do ouvido, e imagina que seria melhor dar uma olhada na estagiária, mas ao olhar para a mesa dela, Zhen Shui percebe que ela já não está mais ali. Ela olha ao redor e vê que todos estão ocupados, e pensa que parece que a nova estagiária não gosta muito de trabalhar. Residência da família Shi. Qin Shui reclama que o trabalho está matando ela de tédio, e fala que sua supervisora lhe pediu para transcrever uma gravação no seu primeiro dia, e resmunga dizendo que é uma repórter, e não uma digitadora. Então vemos sua mãe, Song Yuelan, uma famosa cantora, e irmã mais velha de Xian. Ela pergunta sobre quem é a supervisora dela, então Qin Shui apenas responde irritada, que é Zhen alguma coisa. Mas seu pai, que também está ali, pergunta se seria Zhen Shui. Surpresa, Qin Shui pergunta ao seu pai se ele conhece ela, e ele responde que sim, que eles já se viram antes, e que ela é uma pessoa decente e profissional. Ele menciona também que Qin Shui pode aprender muito com ela. Mas ela continua a resmungar, e fala que está disposta a aprender, mas não tem certeza se Zhen Shui está disposta a ensiná-la. Seu pai acha estranho, e pergunta o que ela quer dizer com isso. Então fazendo bico, ela olha pensativa para seu tio, Xian, que também está presente ali, e de repente começa a falar sem parar, despejando um monte de reclamações em cima de todos. Até que Xian faz um barulho, soltando seu celular na mesa, e imediatamente ela fica quieta.
Então ele pega um lenço e começa a limpar as mãos, enquanto fala que já terminou de comer. Kim Shi-hui fica apenas olhando incrédula para ele, pois ele não fez um comentário sequer sobre tudo que ela falou. Na verdade, o que ela esperava era que ele, sendo seu tio, tomasse seu lado e a apoiasse de alguma forma. No dia seguinte, Zhen Shui está chegando ao escritório, ela cumprimenta seus colegas de trabalho com um lindo sorriso no rosto. Então sua amiga se aproxima e comenta que ela parece estar de ótimo humor, e pergunta se algo de bom aconteceu. Apesar de não dormir direito há dias, Zhen Shui está animada, pois a editora-chefe realmente gostou de seu rascunho final, e agora estão apenas aguardando a aprovação da empresa de Xi'an. Em seguida ela vê que acabou de chegar um e-mail deles, e imediatamente ela abre. Mas assim que lê, toda sua animação vai por água abaixo, pois o e-mail diz que seu rascunho não foi aprovado. Mas Zhen Shui tenta não desanimar, e mantendo a sua ética de trabalho, ela pensa que tá tudo bem, e que só precisa revisar e reenviar. Mas após ter seus rascunhos reenviados e reprovados várias vezes, Zhen Shui já não sabe mais o que fazer, e começa a se sentir desanimada. Ela menciona que é a primeira vez que eles entrevistam Xi'an, e que nunca imaginou que ele teria padrões tão altos. Sua amiga pergunta se existe a possibilidade de ele estar guardando algum ressentimento dela, mas Zhen Shui diz que acha que ele não seria tão mesquinho assim. Enquanto isso, Kim Shi-hui fica de canto apenas ouvindo toda a conversa, e animada ela se pergunta, se será que seu tio está fazendo isso para se vingar por ela. Então nesse momento, Shu Yulin passa por Zhen Shui, e aproveita para provocá-la, falando se não era ela que havia dito que Xi'an apreciava sua competência, e cutuca dizendo que parece que não é bem assim, já que sua matéria está presa na avaliação. Então Zhen Shui corre para a sala de sua editora-chefe, decidida a tomar uma iniciativa, pois o prazo está acabando, e ela não pode continuar assim. Então ela chama pela editora e pergunta se ela poderia passar o número de Xi'an para ela. Ela menciona que precisa que ele inclua em seu feedback mais detalhes, sobre o que deseja que seja alterado, e que irá perguntar a ele pessoalmente. Em seguida, vemos o carro de Xi'an chegando na entrada de seu condomínio. Xi'an está dentro do carro com os olhos fechados, e então seu motorista o chama, e avisa que já chegaram. Ele abre os olhos, e ao olhar pela janela, vê de longe a silhueta de uma mulher parada ali esperando. Ele coloca seus óculos para observar melhor, e percebe que é Zhen Shui quem está ali, e também nota que parece que ela está com bastante frio. Ele continua a observar, até que ela volta seu olhar na direção dele, e o avista também. Seus cabelos esvoaçantes ao vento, e apesar do frio ela ainda parece impecável como sempre. Ela olha para ele, e sorri de forma sutil, mas encantadora. E isso faz com que Xi'an acabe se perdendo um pouco, ele vira o rosto e afrouxando a gravata limpa a garganta. Em seguida ele desce do carro, enquanto Zhen Shui chama animadamente por seu nome. Ele pergunta o que ela quer, mas ela pensa que ainda não sabe como falar. Será que ela deve ser direta e perguntar se ele está de alguma forma insatisfeito com ela? Então ela decide falar que sentiu que talvez ele quisesse ver ela, por isso ela foi pessoalmente. Sem dizer nada, ele apenas a encara com uma expressão séria. O que deixa Zhen Shui um pouco intimidada, enquanto ela pensa que não deveria ter se expressado dessa forma. Mas em seguida ele quebra o silêncio, perguntando como ela chegou a essa conclusão. Mesmo nervosa, ela pensa que em um momento como esse, você só precisa manter sua postura. Então ela se mantém firme e pergunta, por qual outra razão ele continuaria enviando de volta sua matéria, e menciona que além disso, ele também não atendeu o telefone. O que ele responde dizendo apenas que estava insatisfeito. Frustrada, Zhen Shui pergunta com o que exatamente ele estaria insatisfeito. Então ela decide se aproximar mais, e já bem perto dele, ela olha diretamente em seus olhos, e fala com confiança que sabe que é capaz, só precisa que ele aponte o erro, e ela irá corrigir. Mas Xi'an não fala nada, apenas se vira e começa a andar. Ela fica parada olhando confusa, enquanto se pergunta se ele simplesmente irá embora assim. Ela começa a ficar cada vez mais nervosa, pensando que o prazo está acabando, e que depois de trabalhar tão duro nisso, ela não pode deixar acabar assim. Então juntando toda a sua coragem, ela fecha os olhos e fala, que então talvez, ele apenas quisesse ver ela.
Assim que ela fala isso, Xian para, e ainda de costas para ela, ele acaba deixando escapar um sorriso de canto. Zhen Shui, por sua vez, está quase se descabelando de nervoso, se perguntando por que ela disse isso, e se por acaso ela enlouqueceu. É quando de repente, Xian diz que então ela deve entrar. O que a deixa tão surpresa, que ela acaba ficando parada, com cara de quem não entendeu olhando para ele. Então ele se vira, e olhando em sua direção, diz para ela vir com ele. Ela segue ele, enquanto pensa que com certeza ele percebeu que ela está agindo por desespero, mas de qualquer forma ele a convidou para entrar. Pensativa, ela se pergunta, ou será que existe a possibilidade de ele estar realmente cativado pelo seu charme? Então, interrompendo seus pensamentos, Xian aponta para uma cadeira, e manda ela se sentar, e começar a revisar. Imediatamente Zhen Shui assume uma postura de aluna exemplar, e fala firmemente, sim senhor. Mas em sua mente se pergunta se então é só isso mesmo, ele só quer que ela revise o rascunho? Em seguida já se pode ver ela sentada com seu notebook aberto, ela digita freneticamente, enquanto Xian está na cozinha mexendo em algo. Ela desvia o olhar, para ver o que ele está fazendo. Ele está em pé na bancada, e pergunta se ela quer um pouco de água. Ela está prestes a falar que sim, mas ao perceber a garrafa que ele está segurando, ela muda e fala que gostaria de beber o mesmo que ele. Olhando para ela, ele diz que aquilo é vinho. Ela sorri, e fala que sabe disso. Então ele serve 2 copos, e leva um para ela, o que a deixa muito feliz. É quando o celular dele começa a tocar, e ele imediatamente se afasta dela para pegá-lo. Ele atende, e a sua sobrinha perguntando se pode levar uma garrafa de vinho para ele, ela menciona que pediu a alguém para comprar um bom para ela em um leilão. Mas antes mesmo dela conseguir terminar de falar, Xian a corta, e fala que não precisa, o que a pega de surpresa, e ela pergunta o porquê não. Ele não responde, e apenas fica olhando para Zhen Shui através do reflexo de sua janela. Então Zhen Shui se vira e percebe que ele está olhando, ela ergue o copo e em seguida o leva até a boca, enquanto continua a encarar Xian pelo reflexo. Ele baixa o olhar, e tirando o telefone lentamente da orelha, apenas diz que está ocupado. Sua sobrinha fica ainda mais eufórica, e pergunta se por acaso ele está escondendo uma namorada em casa, mas sem falar mais nada, Xian apenas desliga o telefone. Assim que ele desligou, Zhen Shui chama por ele. E se aproximando dele, e com um olhar suave e voz terna, ela pergunta se ele pode dar uma olhada nesta revisão que ela fez. Ele apenas passa o olho por cima, e em seguida já fala que ainda está muito extenso. Zhen Shui fica sem acreditar, mas não se deixa abater, e fala que então irá revisar de novo. Enquanto isso, Xian continua sentado apreciando sua bebida, pensando no que sua sobrinha acabou de falar, sobre ele estar escondendo uma namorada em sua casa. Zhen Shui permanece concentrada escrevendo, vez após vez, ela mostra o rascunho para Xian, e ele continua a pontuar todas as correções necessárias. E assim várias horas se passam, até que finalmente, ele olha e diz estar bom. Zhen Shui nem consegue acreditar. Meio alegrinha por conta do vinho, mas não ao ponto de estar embriagada, ela sorri aliviada abraçando o notebook. Ela olha para Xian, e sorrindo gentilmente pergunta se ele tem certeza que não há mais nada para corrigir. E fala que se ele quiser, ela não se importa em continuar revisando, pois sempre há espaço para melhorias. Assim que ouve isso, Xian engole seco, e em seguida voltando seu olhar para ela, pergunta se ela realmente não se importa. Ele menciona que ela ficou na casa de um homem sozinha por horas, e pergunta se seu namorado não se importaria. Zhen Shui hesita por um momento, mas em seguida responde, dizendo que não tem mais namorado. Ela fala para Xian, que terminaram na noite em que eles se conheceram.